Olá, Labers! Eu sou Taula Armentano e esse é o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. E essas são as notícias da nossa edição de hoje. Você sabe a diferença entre entrega, recebimento e aceite de um novo empreendimento? E a importância de ter um engenheiro acompanhando cada uma dessas fases? Inadimplência condominial. Saiba mais como fazer uma boa regra de cobrança. Tragédia em Belford Roxo. O mundo dos condomínios está em luto. Um condomínio novo traz diversos desafios para o síndico, que está à frente do empreendimento. E para facilitar a sua gestão, o Síndico Lab News foi a um condomínio explicar a diferença entre entrega, recebimento e aceite. Confira! Ser síndico de condomínio é uma tarefa bastante complexa, principalmente de um prédio em implantação. O engenheiro Ayrton Barros destaca que há três tipos de inspeção de recebimento das áreas comuns. O nível um é só visual. O único profissional chega, olha e vai falando, está em ordem ou não está, baseado no visual. Nível 2, que é multidisciplinar. Aí você tem um engenheiro que tem habilitação em engenharia elétrica, um outro em engenharia mecânica, o outro em engenharia civil e o outro em engenharia de segurança do trabalho. Pode ser o mesmo profissional com todas as habilitações ou vários profissionais. O engenheiro alerta sobre o risco de se fazer a vistoria apenas com o corpo diretivo, sem o auxílio de um profissional. No meu ponto de vista, você vai olhar a parte visual, esquecendo de olhar a parte técnica, muitas vezes por falta de conhecimento. Então, são detalhezinhos técnicos, muito simples de ser corrigido, que pode ser que o corpo diretivo que está fazendo o recebimento não tome atenção para isso. Você deu o aceite, a construtora legalmente recebeu o aceite. Aí ele vai ter que recorrer ao jurídico para reclamar que teve um laudo técnico informando que o aceite que ele deu não está correto, porque ele não detinha o conhecimento técnico referente ao assunto em questão, que pode estar com problema. Depende muito de negociação. Com um ano, é usual que a empresa que construiu o prédio ainda tenha uma equipe técnica dentro da edificação, fazendo a entrega dos apartamentos, fazendo algumas adequações, e negociando eles fazem algumas adequações, mas existem erros que não dá para corrigir simplesmente com a equipe técnica. Você tem a parte legal que fala que os vícios ocultos são 5 anos, e você tem os manuais dos Sinduscon Secov, que vai te dar um ano para elétrica, hidráulica, e vai classificar os tipos. Então, quando está próximo dos 5 anos, é feito. Alguns condomínios costumam fazer uma contratação para uma inspeção predial de garantia de obra por parte da construtora, para apontar todos os vícios ocultos, ou os defeitos que não foram constatados inicialmente, ou mesmo defeitos que surgiram no decorrer dos tempos. O síndico profissional João Batista conta que foi chamado para receber o condomínio no dia seguinte à assembleia de instalação. Viu que não seria possível apontar todas as inconformidades sem o apoio de um profissional. O prédio é entregue, tem o habite, enfim, já tem uma documentação que ampare. Mas esse condomínio que nós estamos aqui fazendo a gravação, ele teve bastante problema de parte estrutural e de parte de encerramento de obra, né? Nós recebemos o condomínio legalmente no dia seguinte à eleição, mas começamos a fazer as vistorias, áreas comuns, áreas de lazer, enfim, estrutural, escada de incêndio, gerador, elevadores. E como vimos que tivemos muito problema, começamos a colocar ressalvas, né? E ato seguinte, nós contratamos uma empresa de engenharia. Com esses laudos, nós começamos a receber as áreas respaldadas por esses laudos, né? Para você ter uma ideia, a empresa que fez o estrutural, a parte estrutural, encontrou 2.700 anomalias, né?
desde coisas simples até coisas bastante complicadas. E isso fez parte da documentação de aceite do prédio. Passados 3 anos, desses 2.700 litros, ainda temos uns 200 aproximadamente, que estão sendo feitos por uma construtora, e a ideia é que se termine até o 5º ano. Se não terminarem, nós vamos contratar uma outra vistoria para fazer com que a construtora estenda o prazo de 5 anos para os vícios ocultos. Contrate sempre o engenheiro para ter certeza que as normas foram seguidas. Bom, pessoal, vocês perceberam que um novo empreendimento não é tarefa simples. Eu costumo dizer que o síndico que assume essa primeira gestão, ele tem um papel fundamental que vai ser relevante para o resto da vida do empreendimento. Então é muito importante que no momento do aceite, da entrega da obra, você tenha um acompanhamento de alguém que seja especializado e possa te indicar quais são os pontos que têm que ser vistos, quais são aqueles que têm que ser questionados e como trabalhar para que a entrega e o aceite seja feito da melhor forma possível. Então, siga as dicas dadas aqui no nosso jornal condominial, que vai te ajudar muito. Pessoal, a gente sabe como a inadimplência no condomínio pode tirar a paz do síndico. Isso porque quem deve onera todos os outros condôminos. Os números de fevereiro do Secovi aqui em São Paulo não são nada animadores. Mostram um aumento de quase 30% no total de devedores do Estado. Foram mais de 1.300 ações do tipo. E para evitar que o seu condomínio sofra com isso, nós entrevistamos o advogado Caleb Constenaro. Ele é especializado em condomínios e vai contar para a gente como fazer uma boa régua de cobrança. Olá pessoal, sou o Caleb, advogado parceiro da Síndico Lab, e hoje eu vou falar um pouco como o síndico faz para manter o controle da inadimplência no condomínio. Para que o síndico tenha controle da situação e entenda o que está acontecendo, é importante que ele faça o acompanhamento periódico de como está sendo feita a tratativa da inadimplência. É importante que ele faça a contratação de um parceiro que faça o controle e gestão dessa inadimplência, para que assim ele possa fazer a fiscalização, para ele possa acompanhar, mas que esse trabalho não seja executado diretamente por ele, porque um bom síndico precisa de parceiros eficientes. E o síndico, nesse momento, pode optar pela contratação de 2 tipos de profissionais. O primeiro tipo de profissional seria o profissional que trabalha pontualmente pela cobrança. Nesse caso, o síndico precisa fazer um acompanhamento mais de perto, porque o síndico, nessa hipótese, terá que identificar quais são os débitos e direcionar para esse advogado. Esse é o primeiro cenário. Já no outro cenário, é um síndico que opta por um escritório ou uma empresa que faça o serviço de cobrança e gestão de inadimplência automaticamente. Nesse tipo de serviço, a empresa faz um levantamento de todo o débito do condomínio, faz um filtro de tudo que passou do prazo bancário e faz a cobrança de maneira automática. E para isso é importante que seja estipulada uma régua de cobrança. A régua de cobrança nada mais é do que ser estipulado um procedimento ao qual será aplicado para todos os condôminos. E nesse procedimento será estipulado quando que o escritório jurídico começa o trabalho de cobrança e quando esse trabalho de cobrança extrajudicial passa a ser judicial. E também nessa régua de cobrança é estipulado qual é a forma de negociação, seja por WhatsApp, seja por e-mail, por ligações, pessoalmente em plantões, o que for melhor para o condomínio. E até mesmo as réguas da negociação em si, como por exemplo, a quantidade de parcelas, se vai precisar de uma entrada, qual é o valor da parcela, quais as regras serão aplicadas a todos os condôminos. Após ser definida uma régua de cobrança, é interessante que seja compartilhado com todos os moradores, e depois dali esse escritório parceiro fará a cobrança automaticamente, sem que o síndico precise ficar olhando mensalmente qual caso deve ser direcionado ou não, e assim o síndico poderá acompanhar apenas os resultados de como está sendo feita esta cobrança. Pessoal, quem é síndico sabe o quanto a inadimplência pode causar um transtorno imenso. Afinal de contas, quando a gente vai fazer uma previsão orçamentária, a gente tem que computar ali o percentual de inadimplência e acaba realmente pesando para quem está pagando as contas em dia. Então, uma boa régua de cobrança vai ajudar o síndico a ter êxito e também aos condôminos a entenderem que não pagou, vai ser assim que o condomínio vai se comportar. Então, é fundamental essa dica e essa informação que nós estamos trazendo aqui para você no Síndico Lab News. Então, acompanhe e, além disso, ponha na prática aquilo que nós estamos indicando aqui para você. E um assunto que causou muita tristeza no mercado condominial foi uma ocorrência fatal em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.
3 pessoas foram mortas após um ataque criminoso ao condomínio, entre eles o porteiro do residencial. O síndico afirma ter levado 3 tiros e cada vez mais, gente, a criminalidade está difícil, não só para quem mora em condomínio, mas no geral. Então, para quem mora em condomínio, é importantíssimo seguir as dicas de segurança. Nós demos várias dicas no episódio anterior do Síndico Lab News. Se você não assistiu, vai até lá e confira. Importantíssimo a sua colaboração condômino no dia a dia do condomínio para que a segurança esteja garantida. Demos essa notícia com bastante pesar ao nosso mercado condominial. E agora, pessoal, nós vamos ao momento das perguntas da nossa audiência. Muito bacana esse novo formato que nós estamos trazendo para você, para a gente ficar próximo e poder ajudar no dia a dia do condomínio. E a primeira pergunta de hoje é do Fabiano Facó. E ele quer saber sobre conta pool. Ela deve ser restringida ou eliminada do mercado condominial? Bom, Fabiano, primeiro é um prazer, um privilégio responder uma pergunta sua aqui no Síndico Lab News. Na nossa opinião, na minha opinião em específico, a conta pool ela não deve ser restringida ou limitada. Seja a conta pool ou a conta individual, o que tem que ter é controle e transparência nos números. Isso cabe ao síndico, ao conselho fiscal e à administradora. Então é importantíssimo que seja qual for o formato de conta que a sua administradora adota, você faça o acompanhamento. E como nós também já falamos aqui, há formas da gente proteger o condomínio. Fazendo o acompanhamento do dia a dia das contas, identificando efetivamente que o que está na prestação de contas foi aquilo que você, síndico, mandou para pagamento e pedindo as certidões. Isso vai garantir que você tenha uma vida mais tranquila no dia a dia do condomínio. E a próxima pergunta é da Natália Leonel. Ela tem uma dúvida específica. A síndica do condomínio dela marcou uma assembleia em véspera de feriado. Pode isso? Bom, poder pode. Talvez não seja o ideal. Afinal de contas, é importante que a gente busque fazer a assembleia num dia que a gente vai alcançar maior número de pessoas que estejam no condomínio. Então, a dica é que a gente procure uma data que não se aproxime de feriado. Agora, a gente não sabe qual é o momento que você está vivendo aí no seu condomínio e que levou a síndica a precisar marcar essa reunião. O melhor caminho é você conversar com ela e entender o motivo dessa reunião às vésperas de feriado. Mas poder, pode, não tem impedimento legal. Por fim, a nossa última pergunta de hoje é da Rafaela Tanaguchi. Ela quer saber o que fazer com um morador que se recusa a usar focinheira em seu cachorro de grande porte. É permitido? Bom, Rafa, um prazer ter você participando aqui do Síndico Lab News e responder a sua pergunta. Não é permitido. Se tem regra, ela é para ser cumprida. Então, se o morador está se recusando a colocar a focinheira no seu cachorro, que é de grande porte, está no rol daqueles que têm indicação para que se faça uso da focinheira, ou apresenta algum tipo de comportamento agressivo, ele precisa seguir sim a regra. E aí o caminho é uma boa conversa, não atender uma carta de orientação, não atender uma advertência, não atender uma multa. Ou, se já é um condômino que você já conversou, já tentou amigavelmente, insiste em não seguir aquilo que é regra, seja municipal, seja uma regra da convenção, seja uma regra do regulamento interno, cabe multa e, infelizmente, às vezes é necessário e a gente tem que aplicar. O síndico tem que garantir a segurança dos demais condôminos e um cachorro que tem um comportamento agressivo ou que está no rol dos que precisam usar a focinheira, tem que seguir a regra. Pessoal, continue enviando as dúvidas para nós, afinal esse momento é todo seu. Nós estamos aqui juntos nessa busca por um mercado mais informado, atualizado e unido. E você faz parte disso. Então, não deixe de mandar a sua pergunta. Lá no Instagram, a gente coloca a caixinha de perguntas no decorrer da semana. Você envia para nós e eu e o Márcio respondemos aqui para vocês no próximo episódio. E agora, o meu momento favorito do Síndico Lab News e o momento favorito de todo o pessoal que está por aqui fazendo parte da edição, que é a hora que a gente dá uma dica boa para você, nosso colega síndico profissional, do mercado condominial em geral, que é dar aquela descansada, curtir o final de semana de forma tranquila. E como hoje o Márcio não está aqui, quem vai dar a dica de restaurante sou eu. Eu adoro um restaurante chamado Show, ele fica na rua Mateus Grou, lá em Pinheiros, e é um restaurante muito gostoso, tem um jardim incrível e muita coisa feita na brasa. Os drinks também são muito bons. Então eu recomendo não só para você ter uma noite bacana com seu marido ou com a sua esposa, mas também para você levar aquele amigo ou amiga que não são de São Paulo e estão vindo nos visitar.
É uma experiência muito gostosa e um monte de coisa bacana para compartilhar ali em volta da mesa. E para você que nos acompanhou até aqui, essa semana o Márcio está com uma baita amidalite, com febre, mas a gente não queria deixar de entregar o jornal para vocês. Então, melhoras, Márcio, nós te esperamos aqui no próximo, você está mais do que convocado. Obrigado pela sua companhia, esse foi o Síndico Lab News, o seu jornal do mercado condominial. Curta o vídeo e se inscreva no nosso canal do Síndico Lab, além de recomendar para alguém que você ache que esse conteúdo possa ser interessante ou relevante. Boa semana, você é o nosso convidado para a próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.